Começando hoje mais uma live, dessa vez fazer uma coisa um pouquinho diferente. Não vamos fazer o formatinho de aula, nós vamos comentar comentar o filme Hypnotic, que foi lançado recentemente na Netflix. E algumas pessoas me pediram para comentar esse filme, porque ele aborda a hipnose e a hipnoterapia. E é interessante que um profissional da área comente, né, sobre o filme, para saber se eles abordam de uma forma realística, eles estão exagerando, eles estão mentindo, é possível o que acontece no filme ou não, enfim. Mas vamos lá, então eu vou fazer um resuminho aqui no filme Hypnotic. A gente acompanha a personagem principal chamada Jennifer. A Jennifer, ela tá passando por um momento difícil na vida dela, ela tá desempregada e há pouco tempo, né, ela passou por uma experiência bem negativa, bem traumática aí, porque ela estava grávida e por volta de 6 meses de gestação ela sofreu um aborto espontâneo, tá? Aí a partir desse momento o relacionamento ficou meio abalado, eles meio que terminaram, mas ficaram meio próximos ainda, enfim, ficou meio abalado e ela ficou vivendo esse sofrimento aí por um tempo. E aí a amiga dela recomenda que ela faça terapia com o terapeuta dela, que a ajudou em muitas questões, e a Jennifer acaba aceitando. E ao aceitar, ela vai na sessão com o terapeuta sugere que usem a hipnose para que ela lide com esse trauma aí. E o que acontece é que depois de um tempo, acho que são depois de uns 3 meses, a Jennifer tenta assassinar o namorado dela ali, né, com quem ela teria o filho, né? E ela tenta assassinar o cara sem nem perceber, ela não sabe por que ela fez aquilo. Na verdade, ela nem estava consciente enquanto ela estava tentando assassinar o Brian, que é o nome dele. Ela acha isso suspeito, ela começa a investigar o terapeuta e vê que tem relatos de outros casos que coisas semelhantes aconteceram com pacientes antigas dele. E aí ela vai investigar, vai na polícia investigar e no fim a gente descobre que... Agora vai um spoiler, tá? No fim, a gente descobre que o terapeuta, ele é viúvo, então ele perdeu a esposa dele e ele estava utilizando a hipnose para implantar memórias falsas nas pacientes para que elas acreditassem que são a esposa dele, né, que faleceu, e assim ele tentaria ter uma vida novamente com a esposa dele, só que agora ele tá usando as pacientes dele, tá? Então esse é o resumão do filme, já entreguei aí o final mesmo, porque assim, a gente vai comentar o filme inteiro aqui, então não tinha como não dar spoiler. A hipnose é um estado natural da nossa mente, tá? A gente entra e sai de hipnose várias vezes, todos os dias. Ela é simplesmente um estado de concentração e imaginação, tá? Então o exemplo que eu sempre dou é quando a gente está assistindo um filme e a gente sabe que são atores, a gente sabe que alguém escreveu aquela história, a gente sabe que é tudo de mentirinha, mas quando aquele personagem que a gente gosta morre, a gente se emociona, né? Às vezes a gente até chora de verdade. E por que isso acontece se a gente sabe que é de mentira? Porque a gente está super concentrado no filme e imaginando que aquelas coisas estão realmente acontecendo. E aí o nosso corpo vai ter uma reação real, mesmo sendo só imaginado. Isso, resumindo, é a hipnose. A hipnoterapia é uma forma de terapia que também é baseada nas abordagens da psicologia, na neurociência, mas que utiliza essa ferramenta, esse poder da nossa mente de ter reações reais para situações imaginadas, para acelerar, para intensificar o resultado. E por isso que é comum na hipnoterapia a gente ter resultados bem mais rápidos do que em outros tipos de terapia, justamente porque a gente utiliza a nossa capacidade de imaginar para ter aprendizados mais rápido do que se a gente estivesse apenas conversando, como é numa terapia convencional. E ela se senta no sofá ali para ser atendida. Esta é a Jennifer. E ela comenta, né, o que ela quer trabalhar lá na terapia. E ela fala, eu não me sinto motivada a fazer nada, eu queria parar de beber, eu queria me exercitar mais, eu queria dormir 8 horas por noite. Enfim, ela começa a falar das queixas dela ali. E aí quando ela fala desses hábitos que ela tá tendo, que ela queria melhorar, o terapeuta fala, né, maus hábitos vêm de questões mais profundas e sempre há uma causa raiz. Uma frase que você vai ouvir muito terapeutas falando, e principalmente hipnoterapeutas, né, sobre a causa raiz. E nesse ponto, é verdade, né? Os hábitos que a gente forma, eles têm causas, né? A gente não nasce com um hábito, a gente não nasce tendo aquele comportamento ruim, mas muitas vezes a gente acha que teve um momento específico que começou tudo aquilo, e não é bem assim que funciona, tá? Na verdade, é uma combinação de eventos e de elementos, né? Então a genética está
envolvida na forma como você vai agir, como você vai lidar com as emoções, tem as suas experiências de vida, tem o seu ambiente, tem a sua cultura, enfim. Então existe causa para os hábitos negativos, mas não costuma ser uma única causa, tá? Então nesse ponto aqui faz sentido o que o terapeuta disse, mas vale esse adendo. E aí ele recomenda fazer a hipnose, porque a hipnose é muito útil em casos de trauma, ele fala, né? E nesse caso, então, é verdade. Então o que ele falou tá certo. Hipnose é uma ótima ferramenta para pessoas que passaram por traumas. Por quê? Vamos lá, lembrando da definição que eu dei, né? A hipnose é um estado natural da nossa mente de imaginação. E é um estado de imaginação que a gente consegue ter uma reação real, mesmo só imaginando aquilo. Como eu dei o exemplo do filme, em que você sabe que é de mentira, mas mesmo assim você chora quando aquele personagem que você gosta morre. Você sabe que está só imaginando aquilo, mas o seu corpo tem uma reação real. Então, no caso de trauma, isso é super efetivo, porque a gente consegue utilizar nossa imaginação para se ver passando por aquele trauma de uma forma mais forte, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais leve, com novos recursos, tendo uma capacidade melhor de passar por aquilo, aprendendo coisas diferentes. E quando a gente faz isso, a nossa mente vai ter a reação do aprendizado real daquilo. Por isso que a hipnose é muito útil e muito potente em casos de trauma. Só que aí, o que acontece? Ela fala, eu não sou uma pessoa que gosta de ceder o controle, então não quero fazer. A Jennifer fala isso. E que é uma objeção muito comum das pessoas, mas que não se trata da verdade, tá? A hipnose não é ceder o controle. Aí vem a resposta do terapeuta, que ele fala, só você pode controlar o seu subconsciente, você está no controle o tempo todo durante a hipnose. Essa frase dele tem duas partes, né? E eu gostaria de comentar cada uma delas. Porque primeiro ele fala, só você pode controlar o subconsciente. E aí essa parte está errada. Então aqui está o primeiro ponto errado aí que a gente vê do filme. Pelo menos que o terapeuta diz para ela, né? A gente não controla o nosso subconsciente, tá? Tem muitas coisas que acontecem no nosso subconsciente que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue perceber. É justamente por isso que a gente tem os hábitos ruins, que a gente tem os comportamentos ruins, que a gente quer mudar, mas não consegue, tá? Então, a gente não controla o subconsciente. A gente consegue ir mudando aos poucos a ponto que ele aprenda uma coisa nova e aí o subconsciente vai agir por conta própria, só que de uma forma mais positiva. Mas a segunda parte da frase que ele falou, você está no controle o tempo todo, isso é verdade. Então, durante a hipnose, a gente não perde o controle e você precisa estar no controle, você precisa estar consciente para que a hipnose aconteça. A hipnose é, como eu disse, é um estado imaginativo. Então você precisa estar consciente para conseguir imaginar. Se você está inconsciente, você não vai conseguir imaginar as coisas, tá? Então, essa parte que ele fala, você está no controle o tempo todo, é verdade, tá? Inclusive, durante a hipnose, se o hipnotista dá uma sugestão e você não gosta da sugestão, você não quer fazer, você simplesmente não faz, porque você está no controle. É que nem quando você está assistindo a um filme. Você não está preso no filme. Você consegue, a qualquer momento que você quiser, parar o filme, não consegue? Se tocar a campainha, você consegue, pausa o filme, vai lá, atende a campainha, depois você volta e continua o filme. Ou se você não quiser mais assistir o filme, você para e vai fazer outra coisa. É como se você estivesse assistindo um filme, então você está sempre no controle. Ele começa a fazer o procedimento e aí, de repente, ela abre os olhos, olha para o relógio e fala, caramba, passou 1 hora. Eu senti como se fosse 3 minutos. Esse relato dela é verdade, tá? É verdade que quando a gente passa por um processo de hipnose, é comum que a sensação de tempo tenha sido muito mais rápida do que realmente foi. Só que logo em seguida ela fala uma coisa que aí não é bem assim que acontece, né? Porque ela fala, nossa, eu não lembro de nada. Isso é uma concepção errada que as pessoas costumam ter sobre o processo da hipnoterapia, em que você fecha os olhos, fica inconsciente, o hipnoterapeuta faz lá todo o processo enquanto você está inconsciente, e aí você segue a sua vida com o problema resolvido e você nem viu o que aconteceu, nem sabe o que aconteceu, nem lembra do que aconteceu. Na verdade, a pessoa ela está consciente o tempo todo e a gente até quer que ela se lembre do que foi conversado durante a terapia, porque aquilo é um aprendizado que ela vai carregar para a vida dela. Agora, vamos fazer alguns adendos aqui. Pode ser que alguém se esqueça do que aconteceu? Pode, mas
não por causa da hipnose. É porque a gente pode esquecer de qualquer coisa no nosso dia a dia, né? Você pode ir, por exemplo, num médico, e aí o médico explica que você tem que tomar esse remédio 3 vezes ao dia, não sei o que, não sei o que. Fala, beleza. Aí você vai na farmácia, compra os remédios, chega em casa e você não lembra mais o esquema que você tem que fazer para tomar os remédios. Então a gente esquece de coisas do nosso dia a dia, é normal. Outro caso que pode acontecer é em casos de dissociação, que é uma resposta a estresse intenso que a gente tem, em que o nosso cérebro ele para de registrar as memórias porque a gente está numa situação muito estressante. É uma forma de nos proteger. Então, se por acaso ela estava extremamente ansiosa, estava extremamente estressada durante a terapia, enfim, pode ser que ela tenha dissociado, mas não é o que aconteceu ali no caso, e também se estivesse acontecendo no ambiente de terapia, né, a gente não faria o processo. Outra situação que acontece é amnésia hipnótica, né? Então você já deve ter visto até naqueles vídeos tipo Pyong Lee, que faz umas hipnoses de entretenimento, né, em que o hipnotista dá uma sugestão de amnésia, né? Então você vai esquecer o seu nome, por exemplo. Isso existe? Existe. Só que é um fenômeno que dura poucos momentos, porque é só uma imaginação que a pessoa está tendo naquele momento, certo? Então lembra, a pessoa ela só está imaginando, que nem no filme, quando a gente chora, quando aquele personagem que a gente gosta morre. Quando a gente dá uma sugestão durante a hipnose para esquecer o nome, é porque primeiro você quer, da mesma forma que você quer assistir ao filme, você quer passar pela experiência de esquecer o nome, e por um período curto você está imaginando que você não sabe o seu nome. E aí você vai ter uma reação real para aquilo. Mas óbvio, aquilo vai durar um pequeno tempo, porque você não vai ficar imaginando aquilo o tempo todo, que nem se você assiste um filme e você chora porque aquele personagem morreu, passa um tempinho, você para de chorar, né? E aí já não é mais tão triste como se você tivesse realmente perdido uma pessoa na vida real. E aí ele faz uma coisa que é sugerir para Jennifer chamar o ex dela, o Brian, para um jantar na casa dela, para que ela expresse os sentimentos que ela estava em conflito ali naquele momento. A Jennifer fica meio assim e ela aceita. E aí passa uns dias ali e ela tá indo no mercado e ela recebe uma ligação pouco antes de entrar no mercado. E é de um ligador anônimo. Ligador, tá certo? Acho que sim. Não sei se eu buguei aí no meu português. Mas alguém está ligando de forma anônima para ela. Ela atende e, de repente, ela se dá conta de que ela tá em casa, jantando. Não tem ninguém na mesa à frente dela, embora tenha um prato. E aí ela ouve um ruído do banheiro. Ela vai no banheiro e quem tá lá é o ex dela. E o ex dela tá caído no chão, passando mal ali, porque ele é alérgico a gergelim. E na comida tinha óleo de gergelim, e aí ele passou mal lá e ele vai e fica em coma. Então aqui é onde começa a festa. É aqui onde começa a festa da hipnose. E aí, a Jennifer atendeu o telefone e aí, de repente, ela se viu depois, né, já tendo envenenado o cara. Porque quem ligou, né, foi o terapeuta e ele falou, deu a sugestão, compra óleo de girassol pra envenenar o seu namorado. E aí ela foi lá e fez isso, e aí ela envenenou, e aí ela tava comendo de boa, até de repente ela se dar conta e ficar desesperada. Meu Deus, o que tá acontecendo? Então isso aqui não acontece, tá? A gente não faz o que a gente não quer na hipnose. Então se alguém der uma sugestão pra você, me passa a senha do seu banco, você não vai passar a senha do seu banco, a menos que você queira. Eu não vou dizer que é impossível que ela tenha envenenado o cara depois de uma sugestão do terapeuta, mas para isso acontecer, ela teria que querer fazer isso. É como se, tipo, um amigo dela falasse, meu, por que você não envenena o seu namorado? E aí ela, beleza, vou lá fazer. A gente não faz nada em hipnose que a gente não faria fora da hipnose. Hipnose é só um estado imaginativo. Isso aqui só ia acontecer se ela realmente quisesse envenenar o cara, e aí ela não ia ficar desesperada como ela ficou. Essa parte aqui ficou bem ridícula, na verdade. Ela começa a investigar, né? Eu quase matei o cara. Será que o terapeuta tem alguma coisa a ver com isso? E aí ela começa a investigar. Ela vai lá no computador, começa a pesquisar sobre o nome do cara, começa a pesquisar notícias e tal. Ela vê casos de criminosos com o uso da hipnose. Então são casos fictícios ali que eles apresentam, mas tem algumas coisas interessantes que aparecem ali na hora que ela tá pesquisando. Uma coisa que aparece ali nas notícias é que a polícia usa a hipnose durante a investigação. E isso é uma coisa verdadeira. Isso lá nos Estados Unidos. Aqui eu acho que não. Mas está acabando o uso da hipnose na investigação porque justamente não
faz sentido usar, não é certo usar a hipnose durante a investigação. Porque como que eles usam lá? A pessoa foi testemunha de algum crime, ela não se lembra muito bem da pessoa, né, do criminoso que cometeu o crime ali, que ela presenciou. E aí as pessoas utilizam a hipnose como se ela pudesse resgatar aquela memória do que realmente aconteceu ali, para que eles possam condenar uma pessoa. Infelizmente, a polícia dos Estados Unidos faz isso para conseguir ter testemunhos, e é uma coisa péssima de ser feita. Não existe isso de resgatar a memória exatamente como aconteceu com a hipnose. A hipnose não é feita para isso. Na verdade, a nossa memória não funciona assim. A gente não registra as informações como se fosse um arquivo de computador. Na verdade, o nosso cérebro, cada vez que a gente está lembrando, ele está recriando aquela memória. Ele acrescenta informações que não estavam lá antes, porque a gente vai perdendo essas informações com o tempo. Então, isso que é feito na polícia, que realmente acontece, é super antiético, super errado, e já teve muitos e muitos casos de pessoas condenadas injustamente por conta do uso de hipnose lá nos Estados Unidos, tá? Inclusive, isso é uma coisa que nesse ano, ou no ano passado, que eles mudaram. O tribunal lá dos Estados Unidos começou a proibir o uso da hipnose como forma de investigação. Isso que eu achei legal também no filme, que você reflete um pouco sobre, bom, se a polícia pode usar a hipnose para condenar alguém, por que a hipnose não poderia ser usada para cometer o crime? Só que lá nos Estados Unidos, ninguém é absolvido por ter cometido o crime porque alguém usou a hipnose para que ela fizesse aquilo, né? Então fica 2 pesos, 2 medidas, e não faz sentido você absolver alguém porque alguém teria hipnotizado ele para cometer o crime, porque isso não existe, mas também não existe você condenar alguém porque uma testemunha resgatou a memória por meio da hipnose, que a gente não consegue garantir que aquela memória é real. E aí a Jennifer decide fazer uma coisa, né? Decide marcar mais uma sessão com o terapeuta e gravar tudo o que está acontecendo, porque no universo aí do filme, quando você está em hipnose, você não sabe o que está acontecendo, tá? Então isso é mentira, mas pro filme faz sentido ela gravar, certo? Porque ela não vai lembrar. Então ela põe lá o negócio para gravar. O terapeuta, nesse momento, ele usa um recurso que é o elixir da verdade, né? Então ele fala, agora você vai me contar apenas a verdade. E isso ela tá ouvindo, né, na gravação, depois da sessão. Por que você veio aqui hoje? E aí ela responde, eu vim porque eu não confio em você. E o que você está fazendo por não confiar em mim? Estou gravando a terapia. Então ela revela tudo, a intenção dela que ela estava fazendo de forma escondida por causa da hipnose. E isso é balela, tá bom? Isso é mentira mentirosaça. Porque a pessoa pode mentir durante a hipnose. Lembra, a gente está sempre no controle. Se eu faço uma pergunta durante a hipnose para a pessoa e a pessoa quiser mentir para mim, ela pode. Inclusive, é uma coisa que eu costumo fazer com os meus pacientes, que eu falo assim, se eu fizer uma pergunta e você não estiver confortável para responder, eu prefiro que você fala, não estou confortável para responder, do que mentir, porque se você mentir, atrapalha o procedimento. Mas se você fala, não estou confortável para falar, a gente consegue abordar o desconforto de falar. Não faz sentido. É a mesma coisa se você está assistindo um filme e aí você não consegue mentir porque você está assistindo um filme. Não existe isso, tá? Se um filme falar pra você só falar a verdade, você não vai sair só falando a verdade. Então isso aqui é balela total, não existe isso, tá bom? É ridículo. E aí o que ele faz? Uma ligação para a amiga dela. E a amiga dela é aracnofóbica, ou seja, ela tem fobia de aranha. Inclusive, fobias é uma coisa muito comum de ser tratada com hipnoterapia, tá? E é super eficaz, inclusive, rapidamente a gente consegue eliminar uma fobia com a hipnoterapia. Só que aqui nesse caso, o hipnoterapeuta usou a fobia a favor dele e fez uma sugestão de que ela ia ver uma aranha e ela estava dirigindo. Então vamos por partes. Primeiro, é possível a gente alucinar uma coisa que não está lá com a hipnose? Sim, é possível. Partindo do princípio que a hipnose é um estado imaginativo, você consegue imaginar que tem alguma coisa que não está lá. Você vai ver nos hipnotistas de entretenimento. Veja o seu ídolo. Veja uma pessoa que você quer ver muito. Isso é possível porque a pessoa quer passar por aquilo e ela utiliza a imaginação dela. Algumas pessoas têm muita facilidade de imaginar e de alucinar, tá? E tem pessoas que não conseguem alucinar. Então aqui no caso, essa cliente aí consegue ir muito e ela alucina justamente a aranha, que é o objeto fóbico. E aí ela começa a ter um ataque fóbico enquanto está dirigindo. E aí ela acelera pra caramba, e aí tem um acidente e morre. Resumindo, é possível ter uma alucinação? É possível. É possível que alguém te ligue e fala, imagina uma aranha aí. E aí você imagina? Muito difícil.
Principalmente se você tem uma fobia de aranha. Todo hipnoterapeuta vai falar que a nossa maior dificuldade é que a gente consiga que a pessoa tenha uma mudança que a pessoa já quer fazer. Nosso objetivo, nosso maior desafio é que a pessoa ela chega no consultório e ela fala, eu quero superar o medo de aranha. Ela quer isso. E mesmo ela querendo, a gente tem certos desafios que a gente tem que encontrar uma forma de conseguir fazer que ela perca esse medo. Então, quando é uma coisa que a pessoa não quer, é muito mais difícil, praticamente impossível que uma sugestão funcione. No sentido de, veja uma aranha no seu corpo agora. Não, a pessoa ia falar não e ia desligar. E é muito interessante a gente ver como as pessoas escolhem a sugestão que ela quer. Eu já teve uma vez que eu fiz, numa roda de amigos, a gente estava fazendo algumas brincadeiras com a hipnose, aquelas hipnose de entretenimento. Um amigo meu responde muito bem às sugestões, ele imagina muito bem e ele tem os fenômenos hipnóticos legais. E aí a gente fez o processo de esquecer o nome e ele fez. E foi fazendo as alucinações até que chegou o momento, ele era corintiano roxo. A sugestão era, você vai falar, vai Palmeiras. E aí adivinha, ele não falou, ele não aceitou a sugestão porque era corintiano roxo, tão viciado no Corinthians que ele não aceitou essa sugestão, tá? Então imagina, se uma pessoa pode recusar, falar vai Palmeiras porque torce pro Corinthians, imagina o que uma pessoa que tem fobia de aranha vai pensar de uma sugestão, imagina uma aranha subindo no seu corpo agora enquanto você está dirigindo. Então isso aí não existe. Ah, essa aqui é a parte que eu rachei o bico, mano. Eu ri muito alto quando isso aconteceu. Porque como o cara ficou sabendo das investigações aí, que ela tá sabendo dele, o terapeuta foi na casa dela, bater na porta dela. E aí ela viu que é ele e ela fecha a porta assim com tudo, né? Pra não deixar ele entrar. E aí, como ele é mais forte, ele ganha na batalha da porta, ele consegue arrombar a porta. Arrombar não, né? Porque ela já tava meio aberta. Ele consegue abrir a porta e aí a Jennifer sai correndo. E aí, quando ela sai correndo, o terapeuta fala, pare! E aí ela para. E essa parte é muito ridícula, muito ridícula. Porque não é assim, parece a voz da Duna lá, do filme Duna. Se você assistiu o filme Duna, tem isso. Lembra, a pessoa só faz o que ela quer. Se ela quisesse parar, aí tudo bem. Pode até ser que funcione. Se um ladrão tá entrando na sua casa, tá com a arma aqui, você tá olhando pro lado, sei lá, começa a correr, e aí o ladrão fala para. E você para, não é porque ele falou para que você parou. É porque pra você fazia sentido você seguir a ordem dele, afinal você está em perigo. Não era o caso. Ele no caso do filme, ele tinha o poder de falar com ela, de ordenar coisas para ela, tá? Então, isso não existe também. E aí, o que acontece? A moça decide ir em uma outra profissional de terapia, de hipnoterapia, nessa moça aí, para tentar resgatar as memórias do que o cara fez durante as sessões, que ela não se lembra. Porque no filme eles usariam isso para condenar o cara. E eu já falei para você, né? Isso é impossível. Não tem como a gente resgatar memórias com a hipnose de forma a usar isso como uma investigação, né? Do que realmente aconteceu. A nossa memória não registra as coisas dessa maneira. Não é como um arquivo. A gente pode e trabalha na terapia com memórias, sim, mas as memórias elas funcionam muito mais pela simbologia daquilo e pela representatividade emocional daquilo. Uma das técnicas comuns de ser usada na hipnoterapia é a regressão. O que é a regressão? A gente acessa o estado hipnótico, ou seja, a gente fica concentrado e imaginando, e aí a gente se imagina tendo a emoção que está mais atrapalhando a nossa vida hoje. Então, se a pessoa foi para terapia porque ela está com uma tristeza muito grande, a gente pede que a pessoa se imagine tendo aquela tristeza muito grande. E aí a gente fala assim, então vamos voltar para a primeira vez que você sentiu essa emoção. E aí nesse momento a mente vai trazer uma memória, mas nem sempre ela traz uma memória que realmente aconteceu. Às vezes ela traz uma memória que ela criou naquele momento e que representa aquela emoção que ela está sentindo. E a gente consegue fazer o processo da hipnose mesmo não sendo uma memória real. Naquele momento, a gente faz o trabalho que precisa ser feito emocional, certo? Então, se a pessoa ela tinha uma sensação de vergonha muito grande, e aí veio uma cena para ela, uma memória, que não necessariamente é real, de vergonha, vai ser uma cena que representa a vergonha dela, e se a gente aprender a passar por aquela cena vergonhosa de uma forma mais forte, mais saudável, mais equilibrada, a mente dela vai ter o aprendizado de lidar com a emoção, e não necessariamente com aquele evento específico.
Então a segunda terapeuta aí fala, ó, eu não consigo acessar as suas memórias porque tá bloqueado. Colocaram firewall aí e você não consegue acessar as memórias. Mas o que eu vou fazer é sugestões pós-hipnóticas que vão contradizer o que as do hipnoterapeuta vão fazer com você, tá? Então, primeiro, vamos entender o que é uma sugestão pós-hipnótica. Sugestão pós-hipnótica é uma sugestão que você dá durante um processo de hipnose que tenha efeito depois do processo de hipnose. Então, por exemplo, se eu dou durante a terapia, a gente dá uma sugestão de que você vai seguir o seu dia cheio de energia e se sentindo muito feliz. Então, a ideia da sugestão pós-hipnótica é que depois do processo da hipnose, aquilo se dê, certo? Então, que a pessoa passe o dia dela sendo feliz e sendo cheia de energia. Isso existe, tá? A gente consegue fazer. Lembrando que sempre que seja uma coisa que a pessoa quer, né? Que a pessoa deseja fazer. E tem também uma outra coisa que a gente costuma fazer na terapia, é ancorar uma sugestão pós-hipnótica. Por exemplo, durante a terapia, a gente quer colocar essa sensação de confiança, de energia, né? E a gente pode fazer, por exemplo, assim. Então, quando você coloca a mão no peito, você sente toda essa sensação de confiança, que pode ser para uma pessoa, por exemplo, que quer falar em público, que ela está na terapia para combater esse medo. Antes dela entrar no palco para falar, ela põe a mão assim para ela sentir a confiança. Isso existe? Isso existe, certo? E é uma sugestão pós-hipnótica. Sempre que você quiser se sentir confiante, você faz a âncora aqui e aí você sente a confiança para fazer aquilo. Mas isso só vai funcionar, como eu disse, se a pessoa quiser e também se ela praticar. Então, se ela fizer isso uma vez e aí daqui 2 anos ela vai falar em público e ela nunca fez aqui e aí ela vai tentar de novo, já não vai funcionar, tá? É mais uma prática que você está fazendo de resgatar uma sensação e não de cometer um assassinato ou de uma sugestão anti-assassinato, que foi o que ela quis colocar aí. Mais pra frente a gente descobre quais eram as reais intenções do nosso Colin aí, que era implantar memórias falsas na Jennifer, e eram memórias que ele tinha com a esposa dele que faleceu. Então ele queria ter novas experiências com a esposa dele, e ele pegava clientes que pareciam com a esposa dele e implantava essas memórias falsas nela. Vamos por partes então. Primeiro, existe memória falsa? Existe implantar memória falsa? Existe, mas vou colocar com um asterisco, não do jeito que ele fez. Você não vai inventar uma história completamente nada a ver na mente de uma pessoa durante a hipnose, durante a terapia, né? Primeiro, porque sempre lembra, tem aquela questão da pessoa querer, mas porque não vai fazer sentido, e a mente dela vai começar a perceber, não, mas não tem como eu ter casado com esse cara, porque eu tenho tudo isso aqui da minha vida que não faz sentido, não caso. Mas o que acontece numa memória falsa para existir? Que inclusive é uma coisa super importante de falar durante a terapia, né? Sobre memórias falsas. Falar com o paciente mesmo. Porque, por exemplo, digamos que uma pessoa está querendo tratar alguma coisa e aí é feita a regressão. E aí, quando a gente faz a regressão, a pessoa imagina tendo aquela lembrança, né, da primeira vez que ela sentiu aquela emoção. E aí ela fala, nossa, eu tô aqui, tô me sentindo muito mal. E eu tô com o meu tio. E aí o terapeuta fala, ele tá abusando de você? Quando o terapeuta pergunta dessa forma, em vez de perguntar, e o que mais está acontecendo? Ou o que mais você pode me dizer? Isso pode criar uma memória falsa. Porque naquele momento, a pessoa ela tá resgatando uma memória que ela já não tem muita certeza do que aconteceu. E aí quando o terapeuta fala isso, a pessoa vai imaginar aquilo, mesmo que não seja verdade. É que nem eu falar pra você, não pensa num elefante rosa. Vai vir uma imagem de um elefante rosa na sua cabeça. Então é a mesma coisa nesse caso. E se o terapeuta fala pra ela que tudo que você lembra é real, ela pode desenvolver uma memória falsa, certo? Porque ela tem a crença de que tudo que ela imaginou naquele momento é real. E por conta da sugestão do terapeuta, ela imaginou uma coisa específica que não era real, ela pode passar a acreditar que tem a memória falsa, certo? Mas não tem como o terapeuta falar que você era minha esposa e que a gente foi casado por tantos anos e não sei o que. Isso não vai acontecer. Aí tem outra coisa besta que acontece. O policial chega, né, na casa aí onde eles estão para resolver toda a situação e tem um momento que o cara fala pra Jennifer, que nem naquela parte do pare, só que agora ele fala diferente, ele fala durma. E aí quando ele fala durma, a Jennifer fecha os olhos e cai que nem bosta no chão. Isso também não existe. Primeiro que quando os hipnotistas falam a palavra durma, eles não estão querendo dizer dormir de verdade. A pessoa em hipnose ela não dorme de verdade. A pessoa em hipnose ela simplesmente fecha os olhos e relaxa. É que a palavra durma costuma ter essa conotação, né? Quando você fala durma, o que a gente vai fazer é fechar os olhos e relaxar. Então você não vai cair que nem ela fez
Mesmo que ela quisesse seguir a sugestão de durma, porque ela não faz sentido ela querer, né? Porque o cara ia machucar ela, mas mesmo que ela quisesse, ela não ia capotar e dormir de verdade. Ela só ia fechar os olhos e relaxar. Então, isso aqui também não existe. E tem uma coisa interessante, né? Momentos depois ela acorda, e aí que é o problema do filme. Porque a sugestão, o próprio filme faz isso. O próprio filme coloca um tempo de duração na sugestão, certo? Então o cara falou pra ela, durma. E aí ela acorda momentos depois. Então por que ela parou de seguir a sugestão? Se a sugestão foi dada. Não faz sentido. É que nem quando ela recebeu a sugestão pra ir assassinar o namorado dela e aí, de repente, ela para de seguir a sugestão. É exatamente isso que acontece na sugestão hipnótica. Ela tem uma duração mesmo se você quiser. E se você não quiser, ela não dura nada. Tem esse outro momento aqui, quando o policial invade a casa, né, e começa a correr atrás do cara. Ele pega as mãos da Jennifer e coloca no ferro da cama aí, como você pode ver na imagem, e fala, suas mãos vão ficar grudadas aqui. E aí ele vai lidar com o policial. E aí ela fica presa ali. Existe ficar presa com a mão colada em algum lugar com a hipnose? Existe? Sim, é verdade. Tudo que a gente pode imaginar pode ser feito com a hipnose, desde que você queira fazer aquilo. Então, naquele momento, não faz sentido nenhum ela querer ficar presa. Então, ela não vai ficar presa. Inclusive, ela mesma, momentos depois, consegue se soltar sozinha. Então, o próprio filme já diz que se você não quiser aquela sugestão, você consegue não seguir ela. Então, se ela consegue se soltar do ferro, ela consegue não assassinar o namorado dela. Então isso aqui não faz sentido. Todo mundo que trabalha com hipnose vai dizer que já ficou impressionado com o que é possível fazer com a hipnose. Principalmente no ambiente terapêutico, pessoas que fumam há décadas, que já tentou todos os tipos de tratamento e não conseguiu, e aí vem com a hipnose vai lá e consegue. A pessoa com fobia, tem a fobia a vida inteira da mesma coisa, sabe? Dores crônicas, tem pessoas que ficam anos e anos com dores, e aí quando vai fazer a terapia, consegue em poucas sessões, consegue resolver um problema de anos e anos. Então, tem muitas coisas incríveis que a gente vê durante a hipnoterapia. Só que quando a gente está falando de sugestão, para essas sugestões funcionarem, por exemplo, a sugestão de parar de fumar, das dores crônicas, de fobia, essa sugestão tem muito mais a ver com o que o paciente entende, com o que vai acontecer na mente dele, o que ele vai imaginar ao ouvir aquela sugestão, do que com a sugestão em si, porque senão seria basicamente usar a mesma sugestão com todo mundo, e não é isso que acontece, tá? Para ter resultado. Por que uma sugestão pode funcionar? Porque quando aquela sugestão é dada, alguma coisa aquela pessoa imagina que resolveria aquele problema, tá? Então por isso que no caso de trauma, por exemplo, quando a gente utiliza a imaginação para se ver passando por aquele trauma de uma forma diferente, isso são sugestões que a gente está dando para que a pessoa consiga ter o aprendizado na mente, certo? Então uma sugestão, ela pode criar um aprendizado na mente da pessoa, e isso pode ser muito rápido, certo? É no momento que a gente imagina uma cena. Então é nesse sentido, tá? Só que esse filme do Netflix dá muito crédito pra gente, como se a gente pudesse controlar a mente das pessoas, né? Mas se a gente pudesse fazer isso, eu garanto que os hipnoterapeutas teriam muito mais prestígio, todos os hipnoterapeutas seriam ricos, poderosos, e iam dominar o mundo, entendeu? E não é isso que acontece. Pensa, se um hipnoterapeuta conseguisse fazer as pessoas assassinarem as outras, imagina o que estaria acontecendo no mundo. Então, calma. A gente só consegue fazer o que você quer fazer. A gente só consegue ajudar o que você já quer fazer. Se você quer assassinar alguém, aí pode ser que a hipnose ajude você a assassinar, mas é porque você já faria mesmo sem a hipnose. E o hipnoterapeuta não vai te ajudar a assassinar alguém, tá bom? Outra coisa também que eu acho legal de falar é que muitas pessoas dão uma atenção muito grande ao transe hipnótico, né? O que seria aquele momento em que você está com os olhos fechados e em que a hipnose teoricamente acontece. Mas já tem muito estudo demonstrando que esse transe, ele não faz muita diferença mais. A gente consegue ter as mudanças mesmo com olhos abertos, mesmo sem o transe oficial em que você vai fazendo o relaxamento progressivo, que a pessoa fecha os olhos, enfim. A gente não precisa mais disso. A gente tem técnica que a gente consegue fazer a imaginação acontecer mesmo sem o ritual, digamos assim, da hipnose. Uma pergunta que você faz para a pessoa pode fazer ela imaginar todo um cenário na mente dela, e é justamente aquele cenário que ela precisa para ter a mudança que ela está procurando. O transe pode ser interessante, pode aumentar um pouco a nossa expectativa,
meditativa, pode aumentar a nossa concentração, mas ele não é o que faz o processo. O que faz o processo é uma confiança no terapeuta de que ele entende você, de que ele sabe como te ajudar, de que ele compreende o que você está passando, tá? Então isso é muito mais importante do que uma mera sugestão, como o filme faz parecer. Beleza? Então, encerramos por aqui a nossa live sobre o filme Hypnotic. Eu agradeço muito a participação das pessoas que assistiram a live aí. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.